Em 1998, uma equipe militar especial foi contratada pela Umbrella para ajudar na evacuação dos executivos da empresa e também dos oficiais do alto escalão do governo durante o incidente de Raccoon City. A Unidade 6 é enviada para resgatar os executivos que ainda estão presos na cidade. Suas ordens são bastante claras. O objetivo são apenas os executivos. Qualquer civil deve ser ignorado, e aqueles que ficarem no caminho devem ser mortos. Dois membros do esquadrão chamados JJ e seu melhor amigo chamado Dylan Blake ficam inquietos com essa ordem. A equipe chega na fronteira da cidade, onde o serviço de segurança da Umbrella está contendo a população, impedindo que eles fujam, permitindo apenas a passagem dos executivos e oficiais. Esses foram os momentos do início do surto zumbi na cidade. A equipe militar enviada não tinha conhecimento do que estavam enfrentando, por isso, quando entraram na cidade, eles tiveram que lidar com um verdadeiro terror. A equipe foi atacada pelos zumbis e quase todos foram feridos, com exceção do JJ e Dylan. A dupla entra em contato com o QG para solicitar a extração e atendimento médico imediato para os feridos, mas eles recebem a informação de que todos os feridos estão infectados e devem ser colocados em quarentena imediatamente até novas ordens serem emitidas. Dylan e JJ ficam surpresos, mas JJ obedece às ordens sem questionar. Os dois continuam aguardando até que o QG entre em contato novamente, ordenando que todos aqueles que estão infectados sejam eliminados, sem exceção, para que assim a extração aconteça. JJ mais uma vez decide obedecer, mas Dylan não concorda. Ele não quer sacrificar seus companheiros, acreditando que eles só precisam de um médico. Os dois amigos entram em uma briga, com Dylan tentando impedir que JJ atire nos outros membros da unidade. Ao mesmo tempo, um a um, os membros da Unidade 6 começam a se transformar. JJ consegue se livrar de Dylan e atira nos zumbis que quebraram a divisória de vidro. Dylan se joga no chão desesperado, implorando que JJ pare. Os zumbis conseguem atravessar a divisória e atacam JJ. Ele elimina todos, mas também acaba sendo mordido. Com a sala agora limpa de inimigos, Dylan entra em contato com o QG para solicitar a extração imediata, informando sobre a situação e a ferida de JJ. Mas novamente, a ordem do QG é para que eliminem todos que foram feridos. JJ percebe que será sacrificado igual seus companheiros, então ele e Dylan brigam pela arma. Dylan é gravemente ferido na perna, mas apesar disso, ele consegue recuperar a arma e mantém JJ sobre a mira. Seu amigo implora que Dylan não atire, só que a arma estava sem munição. No desespero, JJ procura por uma arma para se proteger, mas Dylan usa uma caixa de aço para espancar JJ até a morte. Dylan foi retirado da cidade pouco antes do bombardeio, mas esses eventos tornaram ele mentalmente instável, sendo afastado das forças especiais. Com o passar dos anos, Dylan passou a nutrir um profundo ressentimento pela ganância corporativa, acreditando que não pode haver justiça em um mundo onde tamanha corrupção e sofrimento são permitidos. 17 anos se passam, agora 2015. Leon S. Kennedy, agente da DSO, Divisão de Operações de Segurança, está em uma missão para capturar o Dr. Antonio Taylor, que está sendo acusado de vender informações confidenciais para inimigos do governo americano. Porém, a missão é interrompida por um grupo desconhecido que sequestra o Taylor. Leon é enviado para interceptá-los. Durante a perseguição, uma mulher ataca Leon. Os dois se enfrentam pelas ruas da cidade, fazendo Leon perder a van de vista. A mulher consegue forçar Leon a parar, derrubando ele da moto. Essa mulher revela ser Maria Gomes, filha de Diego Gomes e antiga aliada de Glenn Arias. Enquanto isso, na praia de São Francisco, Claire Redfield vai investigar a aparição de uma orca encalhada. Havia um chip de rastreamento da Terra Save no animal. Ela descarta ataques de tubarão devido ao tamanho da mordida, acreditando que possa ter sido algo bem maior. Ela coleta amostras de DNA para análise. Recentemente, São Francisco tem sido alvo de uma série de assassinatos ligados à infecção zumbi, e a BSA está ajudando a polícia local nas investigações. Jill Valentine, agente da BSA, investiga uma residência sozinha à procura de infectados. Ela encontra o corpo de uma mulher já sem vida, até que ela é atacada por um zumbi, provavelmente o marido daquela mulher. Depois que Jill foi libertada do controle de Wesker durante os eventos em Kijuju, ela passou por um longo período de reabilitação devido aos efeitos colaterais do T-Vírus que afetaram a divisão celular em seu corpo, o que suprimiu sua deterioração física, mas a deixou com sequelas psicológicas. Agora ela finalmente está voltando ativa, mas as lembranças do passado ainda pesam em sua consciência. Depois que Jill se livra do zumbi, Chris Redfield e o resto da equipe invadem o local. Chris repreende Jill pela sua conduta imprudente em ter seguido sozinha, mas de qualquer forma, a casa é liberada e os corpos levados para análise. No dia seguinte, Chris vai até Rebecca Chambers, que agora trabalha como conselheira da BSA desde os eventos com a vírus em Nova York. De acordo com as análises feitas nos 12 corpos encontrados pela BSA, todos foram infectados com uma versão melhorada do T-Vírus. Porém, a diferença é que não há vestígios de mordida, somente marcas de agulha. Além disso, as vítimas mordidas pelos infectados não se transformaram em zumbis, como geralmente acontece. Elas apenas morreram. Esse vírus não é transmitido pelo ar ou pela saliva, o que quer dizer que é algo novo. Enquanto conversavam,
Chris desabafa com Rebecca sobre o comportamento da Jill, mas Rebecca lembra que ela está sendo tão imprudente quanto o próprio Chris sempre foi. A diferença é que ela está fazendo isso como uma forma de compensar pelo que aconteceu 6 anos atrás, quando ela estava sob o controle de Wesker e quase matou o Chris. Mesmo que ninguém a culpe pelo ocorrido, a própria Jill se culpa por tudo. Depois disso, Chris vai até Jill. Preocupado com o comportamento da sua amiga, Chris decide removê-la da missão, mas Jill se recusa. Ela se lembra que durante o controle de Wesker, ela estava consciente, porém não conseguia controlar o seu corpo, e agora ela quer ter certeza que ninguém passe pelo que ela passou. Chris fala para Jill sobre Piers Nivans, um agente da BSA treinado pelo próprio Chris para que se tornasse seu substituto, mas infelizmente Piers acabou morrendo para salvá-lo durante um incidente com C-Vírus na China. Chris sabe que eles devem estar prontos para dar suas vidas no cumprimento do dever, mas isso não quer dizer que eles tenham que agir sem pensar em suas próprias seguranças. Eles estão lutando há tanto tempo contra o bioterrorismo que isso está deixando eles indiferentes, até mesmo autoconfiantes por suas vitórias, e é exatamente nesse momento que eles precisam ter mais cuidado. Só que para Jill, eles não têm tempo a perder com isso. Pessoas estão sendo transformadas e usadas como armas. Seu único desejo é que os responsáveis sejam levados à justiça, não importa o que aconteça. Enquanto isso, em uma instalação secreta, Dylan Blake revela estar por trás dos recentes casos de zumbi. Maria também está ao seu lado. Eles foram responsáveis pelo sequestro do Dr. Taylor para forçá-lo a desenvolver um novo protótipo de armas biológicas. Com o avanço das pesquisas, Blake ordena a produção em massa. De volta aos laboratórios da BSAA, Jill e Chris encontram com Claire, que também está investigando um possível caso de uso de armas biológicas. Ela levou a amostra coletada na orca para que Rebecca analisasse. Claire revela que a orca marcada nadou ao redor do Santuário Nacional Marinho, o mesmo local onde várias baleias desapareceram recentemente. De acordo com a análise, a orca estava infectada com uma cepa do T-Vírus, parecido com o mesmo vírus encontrado nos infectados da cidade. A polícia não achou nenhuma ligação entre as pessoas que foram infectadas, mas Rebecca conseguiu encontrar algo. Todos os 12 casos são de pessoas que visitaram a ilha de Alcatraz recentemente. Chris, Jill e Claire vão no passeio até a ilha disfarçados de turistas, enquanto Rebecca permaneceu no laboratório analisando o novo vírus e descobriu que essa cepa do T-Vírus é semelhante às outras já enfrentadas pela BSA, e as vacinas existentes devem ser eficazes. Então ela começa o desenvolvimento das vacinas, enquanto Chris e os outros vão investigar a ilha. Enquanto isso, na ilha onde o laboratório secreto de Blake está localizado, o Dr. Taylor consegue escapar, mas Blake não se preocupa com isso. O seu foco está nos novos visitantes, Claire, Jill e Chris, que acabam de chegar na prisão. Blake decide liberar o vírus. Rapidamente, infectados começam a surgir, e por estar em um local isolado, não há como fugir. O caos se espalha com o aumento do número de infectados, dificultando a proteção dos turistas. Claire tenta abrigar as pessoas nas celas, mas a infecção ocorre de maneira espontânea, sem a necessidade de mordida, tornando a situação ainda mais desesperadora. Jill tenta ajudar um dos seguranças que estava sendo cercado pelos zumbis. Eles acabam caindo na parte inferior. Jill se livra de todos os zumbis, mas o segurança também se transforma, forçando a Jill a matá-lo. As pessoas que estão sendo mordidas não estão se transformando, a infecção está se espalhando de outra forma não identificada. Blake inicia a segunda fase do plano. Ele libera uma nova espécie de líquido com DNA de anfíbios para sobreviver debaixo d'água. De volta à prisão, os únicos sobreviventes no andar de cima foram Chris e Claire. Eles tentam contactar a Jill, mas descobrem que toda a comunicação foi bloqueada. Eles ouvem um barulho vindo de um dos armários e, ao se aproximarem, encontram um sobrevivente que diz se chamar Tony Davis. Enquanto isso, no subsolo, Jill continua investigando. Por causa da baixa iluminação, ela não conseguiu ver Leon se aproximando, e os dois entram em um rápido confronto antes de serem surpreendidos por mais zumbis. Os dois eliminam todos até a aparição do Licker. O monstro se aproxima dos dois. Por ser cego, ele não nota a presença deles, mas o Licker esbarra na Jill, forçando Leon a matá-lo. O som do tiro faz os outros Lickers surgirem, e uma perseguição pelo esgoto começa. Percebendo que não teria como matar todos, Leon arremessa um galão de gasolina em direção aos monstros e em seguida atira para criar uma grande explosão. Enquanto isso, no andar de cima, Tony e Claire têm um pequeno desentendimento depois que Claire menciona fazer parte da Terra Save. Tony acredita que a Terra Save seja um grupo de terroristas por causa de um incidente que aconteceu em Harvardville alguns anos atrás. De repente, mais zumbis aparecem, mas são apenas 3, então a dupla de irmãos consegue se livrar deles facilmente. Sem perceberem, um drone se aproxima. Ele vai direto para o Chris e para a Claire, infectando ambos com o vírus. É dessa forma que Blake tem transmitido seu vírus, por isso não haviam marcas de mordida nos corpos. Tony aproveita a chance para fugir, mas ele não vai muito longe.
Maria aparece e captura todos. De volta ao subsolo, Leon e Jill continuam explorando os esgotos. Leon diz que sua missão é encontrar o Dr. Taylor, e Jill acredita que ambas as missões estejam ligadas. Eles encontram um túnel secreto que os leva até uma área da instalação em que vários Leakers estão servindo como incubadoras para o vírus. Eles chegam até o atracadouro da ilha, que parece estar sendo usado como depósito de armas. Os dois decidem explorar o lugar. Na cidade, Rebecca descobre que Leon também está envolvido no caso relacionado a Alcatraz e entra em contato com Hannigan. Ela informa que alguém hackeou o servidor do Departamento de Defesa e roubou informações sobre casos anteriores de bioterrorismo, datando da época de Raccoon City, envolvendo Chris, Jill, Leon e Claire. Sem contato com a equipe há 2 horas, Rebecca decide ir atrás deles, acompanhada por oficiais da SWAT e carregando uma nova vacina. Leon e Jill chegam na central e descobrem sobre os biodrones que carregam o vírus. Leon revela que o Dr. Taylor é especialista nessa área e provavelmente foi o responsável por desenvolver essa tecnologia. Através do alto-falante, Blake convida os dois até a ala principal da prisão, onde Chris e Claire estão esperando por eles. Os dois vão até lá ajudar seus amigos. Quando chegam nas celas, eles encontram os dois presos, junto com o Dr. Taylor, que estava se passando por Tony Davis. Blake e Maria aparecem. Nesse momento, Leon também é infectado, restando apenas a Jill. Ao verem que Maria estava junto do vilão, Leon e Chris se lembram de Glenn Arias. Blake disse que fez negócio com Arias por um tempo, e depois que ele foi morto no incidente de Nova York, Maria levou as amostras do A-Vírus para Blake desenvolver sua nova tecnologia. Só que Blake tem objetivos diferentes do seu antigo parceiro de negócios. Após os eventos em Raccoon City, Blake percebeu que não havia uma maneira de salvar o mundo das armas biológicas, pois aqueles que se dizem defensores estão, na verdade, protegendo os responsáveis por perpetuar a guerra. Ele mesmo viveu isso antes, quando foi enviado uma missão onde foi forçado a matar seus próprios companheiros para salvar os criadores do vírus que destruiu Raccoon City. Agora, ele acredita que Chris e os outros estão fazendo a mesma coisa, lutando para proteger os corruptos em vez de salvar as pessoas. Leon, o melhor agente da DSO, está a serviço de um governo que constantemente encobre incidentes de bioterrorismo. Chris, da BSA, trabalha para uma organização corrupta controlada pelas mesmas empresas farmacêuticas que alimentam a guerra. E Claire, da Terra Save, pode até dizer que ajuda as pessoas, mas só age depois que as guerras já começaram, sem jamais atacar a verdadeira raiz do problema. Para Blake, todos são apenas peças de um jogo controlado pelas grandes corporações, os verdadeiros beneficiados por suas ações. Enquanto isso, próximo à ilha, Rebecca e a equipe de SWAT estavam se aproximando com as vacinas. Ao chegarem, todos são atacados por uma BOW, um tipo de tubarão mutante. Na confusão, todos os agentes acabam sendo mortos, mas Rebecca consegue chegar até o esgoto. Blake não infectou a Jill para que ela experimentasse o mesmo destino cruel que ele, tendo que eliminar seus amigos para sobreviver. Ele planeja agora liberar os biodrones pelo mundo. Antes de partir, Blake atira no Dr. Taylor, o único com conhecimento necessário para entender o funcionamento dos biodrones. Aproveitando o momento que Blake se distrai com seu próprio monólogo, Leon usa uma granada de luz, permitindo que Jill escape. Blake e Maria deixam Leon e os outros para trás. Como eles estão infectados, não vai demorar muito até que se transformem. Os biodrones são liberados do tanque de incubação e enviados através do sistema de ventilação para fora da ilha. Claire tenta ajudar o Dr. Taylor, que não entende como eles ainda podem continuar lutando depois de tudo que Blake falou. Chris e os outros sabem que ainda existe muita corrupção, até mesmo dentro das organizações que eles trabalham. Só que eles não podem salvar as pessoas sacrificando o mundo. A escolha deles é continuar lutando para proteger as pessoas, mesmo que esse seja o caminho mais difícil para seguir. Taylor questiona como todos podem estar tão calmos, sendo que ninguém vai sair dali vivo. Mas Chris e Leon afirmam que enquanto eles tiverem a Jill, haverá esperança. Essas palavras fazem Taylor mudar de ideia. Antes de morrer, ele entrega para Claire um dispositivo que permitirá ela acessar o computador principal. Se eles realmente acreditam que há uma chance de sobreviverem, então eles vão ser capazes de impedir que os biodrones cheguem até o continente. Nos esgotos, Jill e Rebecca se encontram. Jill avisa que os outros estão na ala principal. Ela está indo em direção ao arsenal para enfrentar o Blake. As duas se separam. Rebecca consegue chegar até Claire e os outros a tempo. Ela usa as vacinas neles. Leon é o primeiro a se recuperar e vai logo para a central de controle para impedir os biodrones. Logo em seguida, Chris, Claire e Rebecca vão ajudar. Jill encontra com Blake no arsenal. O vilão injeta em si mesmo uma dose do vírus e cai na água. O tubarão mutante se aproxima e ataca o corpo de Blake. Leon chega até a sala de controle, onde Maria estava esperando por ele. Ela quer se vingar pelo que aconteceu em Nova York. Apesar de que Leon não foi o responsável por matar o pai dela. Na verdade, foi o Chris que deu o golpe final, explodindo o corpo do monstro. A única coisa que Leon fez foi arremessar a moto em cima dele. De qualquer forma, depois de Leon levar uma surra, ele consegue empurrar Maria em direção a uma viga de metal que perfura seu corpo, dando um fim na vilã. Chris, Jill, Leon, Rebecca e Claire se reúnem no arsenal. De repente, um gigantesco monstro aparece, uma mutação derivada da fusão do tubarão mutante com o corpo infectado de Blake.
Agora, o grupo se une para a batalha final. O monstro ataca os 5 que se espalham pelo arsenal. Cada um deles vai encontrando uma arma diferente para usar contra o vilão, desde metralhadoras, lança-granadas e mísseis. Leon diz para Claire e Rebecca irem até a sala de controle. Se eles não forem rápidos, os biodrones chegarão nas cidades e será um caos. Leon e os outros distraem o monstro para que Claire e Rebecca consigam chegar até a sala. Porém, o corpo da criatura é resistente a praticamente tudo. Leon até arremessa e explode um carro e o monstro continua de pé. Na sala de controle, Claire consegue acessar o sistema usando o dispositivo que Taylor deu a ela. Agora Rebecca vai conseguir desativar os drones. A batalha continua, mas o monstro ainda está na vantagem, já que nenhuma das armas funciona contra ele. O máximo que eles conseguem fazer é irritar a criatura, pelo menos até Jill encontrar um rifle de plasma de curto alcance com potência suficiente para explodir qualquer coisa que vier pela frente. Chris e Leon pegam um jeep enquanto Jill carrega o rifle. Ao mesmo tempo, na sala de controle, Rebecca decide mudar os planos. Em vez de destruir os biodrones, elas vão redirecioná-los. O monstro chega perto o suficiente e Jill dispara contra ele, dessa vez causando um bom dano, mas não o suficiente para derrotá-lo. Jill tenta atirar novamente, mas o rifle demora muito para carregar e ela não teve tempo de um novo disparo. Por sorte, o monstro começa a ser atacado pelos biodrones que foram redirecionados pela Rebecca. Isso vai sobrecarregar o vírus, alterando a química da criatura, deteriorando o seu corpo. Para tentar escapar, o monstro vai em direção às comportas que estão abertas, assim ele poderia fugir para o oceano. Jill, Leon e Chris se apressam para impedir a fuga da criatura, enquanto Rebecca e Claire tentam fechar as comportas. Jill chega primeiro e atrai a atenção do monstro, enquanto do outro lado, Leon e Chris lutam para montar um lança-mísseis. Jill se joga na água e acaba sendo capturada pela criatura. Com sua bolsa cheia de explosivos, ela corta a alça e consegue escapar antes do impacto. Do lado de fora, Leon e Chris finalmente preparam um lança-míssel. Em vez de mirar diretamente no monstro que já estava submerso, eles disparam nas correntes das comportas, fazendo com que a enorme porta de ferro caia sobre a cabeça da criatura, deixando ela presa. Logo depois, os explosivos da Jill detonam, destruindo o monstro. Assim, a equipe derrota mais uma vez uma BOW. Com Maria e Dylan mortos, o grupo se reúne na superfície da ilha, onde aguardam os helicópteros de resgate, felizes por terem conseguido sobreviver a mais um incidente bioterrorista. Chris fica contente que a Jill esteja de volta, mas apesar da forma que Blake agiu, ele não estava totalmente errado, e aos poucos, Chris irá descobrir que a corrupção do mundo está bem mais perto do que ele imaginava.